verso 1, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos aqui uma palavra grandiosa e gloriosa para falar do Senhor Jesus nesta noite. Glória. Capítulo 2, versículo 1, no livro de Marcos. Aqueles que podem se põem em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Diz o texto dessa maneira, aleluia, paralítico de Cafarnaum, aleluia. Diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, aleluia. E soube-se que estava em casa. Ele estava em casa. Logo ajuntou-se tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo, aleluia, um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava. E fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Amém? Perdoados estão os seus pecados. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Nós temos uma palavra gloriosa. Jesus chega em casa. Jesus chega em Cafarnaum. Jesus queria tirar um dia para descanso. Jesus tinha casa. Jesus chega em casa, recando a base. Mas alguém ficou sabendo que ele estava em casa. Quando Jesus está em casa, é uma maravilha. Quando Jesus está em casa, algo maravilhoso acontece. Quando Jesus está em casa, alguma coisa grande acontece. Labaste, becando a base. Jesus estava em casa. Preste atenção nesta palavra. E alguém, alguém soube que ele estava em casa. E quando soube que ele estava em casa, começou-se a juntar uma grande multidão. Começou-se a chegar uma grande multidão. Jesus tirou aquele dia para descansar. Eu creio que Jesus ia pegar uma rede. Eu creio que Jesus ia esticar os pés. Eu creio que Jesus ia fazer algo grande na casa chegando na base. Mas a multidão começou a chegar. A multidão começou a saber que Jesus estava em casa. E foi vindo uma multidão. Jesus poderia ter falado: olha, eu não estou hoje para ninguém. Hoje eu não quero trabalhar. Hoje eu não vou trabalhar. Mas entendemos aqui uma palavra revelada da glória do Senhor. Que homens de Deus, mulheres de Deus têm que aprender que o homem que levanta a tua mão para o Senhor, o tempo dele é o tempo de Deus. Ele está aí para trabalhar para o Senhor. E Jesus fez dessa maneira. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E Jesus então começou a pregar, a entender, a pregar a multidão. Mas aí as palavras foram chegando até onde estava esse paralítico. E ali esse paralítico, ele estava numa cama. Mas tinha 4 homens recando a base. Tinha 4 homens de fé. 4 homens que se colocaram na presença do Senhor. E falaram: nós vamos te levar até Jesus. Eu começo a entender a palavra e começo a entender a revelação do poder da palavra, entendendo que tem pessoas que têm que ser carregadas para chegar até Jesus. Eu começo a entender que se esses homens não se colocassem à disposição de levar esse paralítico até Jesus, ele estava lá até hoje. Esses homens se colocaram com a fé e falaram: nós vamos te levar até lá, até Jesus. Eu começo a entender que às vezes nós precisamos pegar algumas pessoas e trazer para a igreja de uma maneira até brusca, para ele entender que Jesus
está no controle, para ele entender que ali há uma salvação, para ele entender que Jesus pode curar, que Jesus pode libertar. Trabalho, chegando abaixo. E esses homens pegaram um leito e disseram, eu creio assim no meu pensamento, glória a Deus, ao paralítico: olha, Jesus está lá, a tua cura está lá, a tua vitória está lá. Eu quero tematizar essa palavra em nome de Jesus, para você entender o que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Não olhe para a dificuldade. Vamos tematizar essa palavra. Não olhe para a dificuldade. Responda comigo. Não olhe para a dificuldade. Não olhe. Está fraco, já está morrendo, está em casa. Não olhe para a dificuldade. Nós não podemos, eu começo a entender na palavra da revelação, não olhar para a dificuldade. Porque quando nós começamos a olhar para a dificuldade, nós começamos a colocar embaraço na nossa vida. Tudo vai dar errado. Nós começamos a olhar para a dificuldade, nós começamos a colocar alguma pedra de tropeço na frente. Ah, hoje não dá, não vai dar, não tem jeito, eu acho que não vai. Você começa a colocar a dificuldade na frente. Quando você começa a colocar a dificuldade na frente, ela vem. Quando você começa a colocar a dificuldade na frente, você não consegue enxergar a bênção de Deus. Você não consegue entrar naquilo que Deus tem prometido para a tua vida. Esses homens olharam e falaram: ó, lá tem uma multidão na porta. Na porta, na porta. E uma multidão, quando é falado aqui, era mais de 30 mil pessoas. Jesus tinha tirado o dia para descanso. Não deu. Começou a trabalhar. Começou a pregar. Começou a curar. Começou a expulsar alguns demônios. E Jesus não conseguiu sair do meio da onde ele estava, numa sala imensa onde ele estava, e aquilo lotou lá fora e foi lotando de gente. E foi correndo o boato: olha, Jesus está aí, Jesus está aí, Jesus está aí. Jesus está aí, então vamos para lá. E foram se ajuntando. E esses homens, chegou a notícia até esses homens que conheciam esse paralítico. Para baixo, decando abaixo. Então nós vamos levar ele. Nós vamos pegar ele e vamos levar até Jesus. Porém, olha, nós vamos te levar. Mas ponha a tua fé em prática. Porque te trazer de volta de maneira nenhuma. Já vai ser um sufoco carregar a cama nas costas de você. Imagina esses homens carregando aquele homem, parando toda hora para descansar, até chegar, porque a história nos conta que era longe. E começaram então a levar a esse paralítico. E quando chegaram para lá, chegando a base, viram aquela multidão. Eu começo a entrar na palavra, pastor, e começo a perguntar: mas por que o telhado? Por que o lugar alto? Mas peraí, por que pedir licença ali, vai voando? Olha, é um paralítico. Por que ninguém estava dando passagem para aquele paralítico entrar? Aleluia. Porque algumas coisas na minha vida e na tua vida tem que vir do alto. Na vida desse paralítico tinha que vir do alto. Na vida dele tinha que vir alguma coisa do alto. Eu começo a ver o sacrifício. Eu começo a ver aí a perseverança. Eu começo a entender esses homens de Deus quando chegaram. Começaram a pedir licença. Não, aqui não. Eu não vou sair. Isso também não vai sair. Começaram a arrumar dificuldade para eles. Quando começou a arrumar dificuldade, eles não viram dificuldade naquilo que vieram fazer. Quando você vem fazer algo para Jesus, quando você tem um compromisso com Deus, não arrume dificuldade para fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Muitas vezes nós arrumamos dificuldade para servir ao Senhor, para dar glória a Deus, para estar na casa do Senhor, para estar buscando o Senhor. Nós colocamos dificuldade, nós mesmos barramos a nossa vitória. Porque nada chega até mim, até você, se não for através da dificuldade. As dificuldades deste mundo, ela está escrita na minha, na sua vida. Ela vai ter, não vai ter jeito.
atrás da casa. E levaram aquele homem por trás, na casa. E chegaram ali, olharam com outra dificuldade para subir no telhado. Mas aí, irmãos, não fica uma coisa de louco? Presta atenção, não virou uma coisa de louco, pastor? Como é que você está com o homem na cama aqui? Presta atenção na revelação da palavra. Como é que você está com o homem na cama aqui? Nós pais aqui olhando e falando: rapaz, não é mais fácil nós forçarem a porta ali, vamos entrar para a porta, do que vamos subir com esse homem? Como nós vamos subir agora esse homem aí? Que dificuldade, meu Deus, para subir esse homem. Mas que fé! Eles tinham certeza daquilo que estavam fazendo. Porque para fazer uma coisa dessa, só com muita fé, com muita determinação na vida. Muitas vezes nós temos algumas coisas para fazer a Deus, e até pequenas demais. E nós muitas vezes olhando e falando: mas acho que hoje não dá, mas acho que não vai dar. Quando se tem determinação dentro da presença da palavra do Senhor, se entra na presença de Deus. Era necessário passar por essa provação. Era necessário estigar a fé desses homens. E eles arrumaram uma maneira, um jeito. Eu creio que quando ia subindo, aquilo ia entortando, amarraram uma corda, um subiu ali em cima, Juninho, e um começou a puxar a cama, a cama começou a entortar. Olha, vai cair, vai cair, vai quebrar o resto das pernas todinho. Não puxa por aqui, puxa por aqui, não puxa, vamos puxar nós dois. Que sufoco, puxando o homem em cima da casa. E Jesus ali fazendo o trabalho e sabendo do acontecido, e sabendo de tudo que estava se passando ali, declarando a lavagem. E aí Deus começa a trabalhar. O trabalho do Senhor Deus é grandioso na minha e na sua vida. Deus trabalha naquilo que você menos percebe. Nesta noite Deus está trabalhando na sua vida naquilo menos que você percebe. Deus está trabalhando com algo muito grande na tua vida nesta noite. Deus tem algo para a minha vida e para a tua vida. Deus tem um milagre para a minha vida e para a tua vida nesta noite. E esse homem foi levantado nesse milagre. Aí vamos destelhar o telhado. Para baixo, ele a base. Começa a se arrancar o telhado. Para baixo, ele a base. E começa agora a descer esse homem. E Jesus olhando. Agora você imagina a igreja do Senhor. Imagina agora nós em cima de uma laje, quebrando uma laje do ar. Mas por que você não quebra? Não, vamos quebrar a laje, vamos descer aqui. Esses caras são doidos. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Pedaço de telha caindo lá embaixo. Aquelas falhas caindo lá embaixo. Que loucura era essa? Mas era uma loucura espiritual. Era algo que eles entendiam e sabiam. Por isso nós vemos que esse homem era um homem pecador. Esse homem era um homem que não tinha fé. Ele foi afirmado na presença de Jesus através da fé do outro. Então eu começo a entender a palavra de Deus nessa noite, para baixo, que a minha fé pode mover a outra vida. A minha fé pode mover a outra vida. A minha fé pode mover a vida do pastor. A fé do pastor pode mover a minha vida. Eu começo a entender, porque esses 4 homens, eles se colocaram à disposição para fazer algo para aquele homem. Quando nós lemos aqui o último versículo, deixando da base, que diz: glória a Deus, glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus. E o paralítico é trazido por 4. Ele não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava. E fazendo um buraco, abaixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles. A fé não era do paralítico, a fé deles. Foi através da fé daqueles 4 homens que o paralítico ficou curado. Em toda situação Jesus fala assim: olha, vai, a tua fé te salvou. Aqui Jesus não fala dessa maneira, ele Deus era base. E vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados, por causa da fé daqueles homens. Porque foram homens que se colocaram na presença de Deus e não viram, não colocaram um obstáculo naquilo que ia fazer para o Senhor. Não colocaram obstáculo naquilo que estava programado na vida deles. Muitas vezes nós colocamos obstáculos naquilo que vamos fazer. Muitas vezes nós paramos a nossa vitória
por causa da nossa ignorância. Muitas vezes nós era para ser mais vitorioso diante da graça de Deus, porque Deus é um Deus que Ele veio para dar vitória, Ele veio para dar vida e vida com abundância, Ele veio para crescimento espiritual meu e seu. Mas aí nós não entendemos o que Deus está falando, nós não entendemos o que o Espírito Santo de Deus está fazendo no meio de nós. Esses homens saíram de uma situação para outra situação, sem temer a nada, entendendo eles que ia fazer e ia dar certo. E quando chegaram, desceram aquele leito, Jesus estava esperando. E por causa da fé deles, Jesus curou. Aleluia, Jesus curou. Talvez por causa da minha fé, talvez por causa da sua fé nesta noite, neste lugar, alguém seja curado, libertado, transformado, edificado, repreendido de todo mal. Eu não sei o que você tem, o que você espera de Deus, mas quando é para fazer a obra de Deus, não ponha defeito, não ponha dificuldade, não ponha alguma coisa de tropeço na frente. Naquele dia que você marcou para fazer a obra do Senhor, naquele dia que você falou, eu vou fazer a obra do Senhor Deus, eu vou levar a palavra de Deus, eu vou estar na igreja, não ponha dificuldade naquilo que você não pode pôr dificuldade. Aonde você coloca a dificuldade fica difícil para você. E você começa então a entender que o Espírito Santo de Deus, ele se entristece, porque você coloca uma dificuldade naquilo que não tem dificuldade. Não é dificultoso servir ao Senhor, não é dificultoso vir à casa do Senhor, não é dificultoso você trazer alguém, não é nada tem dificuldade. A dificuldade é nós que fazemos, é nós que colocamos aquela dificuldade na nossa presença. Nesta noite, entenda que o poder de Deus, entenda que a glória de Deus está sobre a tua vida. Ainda que você não esteja passando por algum problema, ainda que você não esteja passando por nada, não importa. Tira a pedra de tropeço da sua frente. Tira a pedra nesta noite. Entra na presença do Senhor. Deixa Jesus trabalhar. Deixa Deus manifestar o poder dele. Deus tem uma vitória. Deus tem uma bênção. Deus tem uma graça. Deus tem algo bem maior do que aquilo que você pensa. Os seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. A vitória está em nossas vidas. A vitória está em nossas mãos. Nós é que decidimos aquilo que é bom. Deus nos deu o alívio e o livre arbítrio para que você possa olhar para um lado, possa olhar para o outro lado e entender que Jesus está no controle da situação. Deus escreve a sua história nessa noite. Deus escreve a minha história nessa noite. Há um algo diferente na minha vida. Há um algo diferente na sua vida. Entra na presença de Deus. Não coloca empecilho aonde não tem empecilho. Não coloca dificuldade para servir a Deus. Não coloca. Tira a dificuldade da presença de Deus. Entra na presença de Deus. Abre-se uma porta para você nessa noite. E esta porta está aberta. Esta porta nesta noite, ela é chamada Jesus. Esta porta está aberta. Esta porta pode se fechar na sua vida amanhã. Esta porta pode se fechar hoje. Esta porta, esta noite você não sabe. Esta noite você não sabe se vai ter um amanhã para você. Esta noite você não sabe. Pode não ter um amanhã. Portanto, tira os empecilhos da tua vida e entra na presença de Deus. Coloca tudo nas mãos do Senhor, pois Ele é o Senhor teu Deus. Ele é a verdade da tua vida. Sem Ele nós estamos perdidos. Sem Ele você está perdido. Se nós não entrarmos na presença de Deus pela porta, nós estamos perdidos. E a porta está aberta nesta noite. A porta é chamada Jesus. A porta chamada Jesus está aberta. A porta está aberta nesta noite. E Ele está chamando você nesta noite para que você venha com firmeza, venha com fidelidade. Tira a pedra de tropeço da tua presença. Tira essa pedra de tropeço. Não ponha dificuldade naquilo que não há dificuldade. Tem pessoas que põem dificuldade em tudo na sua vida. Ele põe dificuldade até na hora de comer. Ele põe dificuldade na hora de deitar. Ele põe dificuldade na sua casa. Ele põe dificuldade no seu trabalho. Ele põe dificuldade em tudo. Ele consegue colocar dificuldade na sua vida espiritual. Ele consegue colocar dificuldade. Para mim não dá. Aquilo ali não dá. Não vou não.